Investidores, Bitcoin sendo cotado a 19.142 dólares no momento em que eu gravo esse vídeo. O BTC que vem aqui em uma lateralidade já nos últimos dias, né? BTC que já faz algum tempo também que vem sendo atraído aqui para essa região dos 19 mil dólares. Esses movimentos de lateralidade do Bitcoin são realmente movimentos típicos, né? Quero até mostrar para vocês aqui em alguns estudos que eu fiz que esses períodos de lateralidade, com o Bitcoin andando de lado, são bem característicos do BTC, né? Se a gente for observar aqui quanto tempo que a gente já está vendo o Bitcoin, com a sua cotação aqui sendo atraída para a região dos 19 mil dólares, a gente já tem aqui, 124 dias, né? São 124 dias onde a gente vê que o Bitcoin não consegue se consolidar acima da região dos 20 mil dólares, né? Ele chegou a buscar 21, 22, 23, 24, chegou a fazer um topo lá em 25, mas foi atraído novamente para dentro dessa região, onde a gente vê que ele está então já há bastante tempo aqui, praticamente andando de lado, né? A gente teve também um período recente aqui, de lateralidade ali, que foi uma lateralidade que durou mais ou menos 33 dias, né? Se a gente for voltando para trás aqui no histórico do BTC, veja como o Bitcoin lateraliza durante tempos, A gente teve esses momentos aqui, Isso aqui foi lá de maio de 2020 até junho de 2020, O Bitcoin ficou 88 dias andando de lado aqui, Depois ele se projetou para cima e aí ele andou mais 37 dias de lado, fez um rompimento para baixo, andou mais 35 dias até que ele resolveu de fato seguir uma direção concreta e se projetar para cima. Se a gente somar o tempo dessas três regiões de lateralidade, a gente vai ter aqui, 161 dias. Isso aqui dá 5 meses e 10 dias praticamente, né? Quase 6 meses com o Bitcoin andando de lado, né? E se a gente voltar aqui no histórico do BTC, a gente vai também identificar outros momentos históricos que o Bitcoin apresentou esse comportamento. E essa característica é uma característica bem própria do BTC. Vou mostrar para vocês o S&P, que é o principal índice de ações da Bolsa Americana, que não tem essa característica de ficar lateralizando muito, não. Se a gente for puxando o gráfico e observando os movimentos do S&P, a gente vê que ele está sempre seguindo uma direção, tá vendo? Ele está sempre formando pivôs de alta ou se projetando para baixo, assim, né? Ele vai se projetando para baixo, depois ele volta a se projetar para cima. A gente não vê ele andando de lado assim, né? Como o Bitcoin faz. Essa não é uma característica do S&P. Né? A gente puxa mais um pouquinho de histórico, aí vocês podem ver que ele está sempre seguindo numa direção. A gente até consegue ver um período aqui de lateralidade aqui também, né? Mas aqui também, né, tivemos quase que um caixote, mas isso a gente consegue constatar o quê? Que é incomum. E aí, voltando a falar aqui do Bitcoin, a gente percebe, investidores, que esses movimentos de lateralidade que tem a volatilidade muito comprimida, como a gente está vendo agora, e que pode ser observado claramente pelo estreitamento das bandas de Bollinger, esse é um indicador baseado em volatilidade que ele tem o seguinte comportamento. Ele tem uma banda superior, uma banda inferior e uma média móvel de 20 períodos no meio dele, né? E aí o preço fica transacionando dentro dessas bandas geralmente, né? E aí quando essas bandas elas começam a estreitar muito assim, e formar tipo como se fosse um funil, isso aqui é sinal de movimento explosivo no Bitcoin. Historicamente é assim, né? Em algumas situações que a gente viu volatilidade tão baixa, o preço explodiu para cima, né? Em outras situações, a gente viu também momentos em que o Bitcoin teve uma explosão para baixo, né? Por isso que a gente fica bastante atento aqui, né? Porque eu acredito que o Bitcoin vai ter algum movimento forte aí nos próximos dias ou semanas. É bom todo mundo já ficar preparado, porque se a direção desse movimento vai ser para cima ou para baixo, ninguém sabe ainda. A gente tá vendo aqui uma figura gráfica se formando que é baixista, certo? Eu já mostrei para vocês que a gente tem aqui um triângulo de baixa, tá vendo? Um triângulo de baixa que se formou, triângulo descendente, certo? Se a gente não quiser ser tão agressivo de formar esse triângulo desse ponto aqui, a gente pode ter um triângulo um pouquinho menor, com uma formação partindo daqui, mas ainda assim é um triângulo descendente, né? De repente, um rompimento desse triângulo aqui para baixo, no meu entendimento, pode trazer o Bitcoin aqui para a faixa dos 15 mil dólares, né? É o que a gente está projetando aqui no canal. Se tiver um rompimento para baixo, ele deve buscar os 15 mil dólares. É claro que para isso ele precisa renovar a mínima. A mínima do ciclo corretivo está lá em 17.500 dólares, né? Mas existe também a possibilidade do Bitcoin romper aquela região que a gente já vem sinalizando aqui dos 21.700, né?
21.700, de repente rompe para cima a região dos 21.700, para quem sabe entrar em um ralizinho de alívio de fim de ano, né? O mercado tá meio em dúvida, os mercados em geral estão meio em dúvida aqui nessa última semana, a gente percebe essa indecisão, né? Porque apesar do risco de novas quedas, a gente sabe que em fim de ano geralmente a gente tem um ralizinho, né? Então fica essa expectativa. Para onde é que vai ser esse grande movimento que o BTC vai realizar? Vai ser para cima ou para baixo? A gente teve um período aqui no passado que a gente teve um grande triângulo de baixa que se formou, que acabou sendo rompido para baixo, né? Um movimento parecido com o que o Bitcoin está fazendo agora, só que esse movimento aqui, esse desenho gráfico, ele teve uma duração de tempo bem maior, né? Ó, o horizonte temporal foi bem mais alto. A gente teve esse grande triângulo de baixa que se formou aqui no BTC e que foi rompido para baixo, tá vendo? Se assemelhando à figura que a gente tem sendo formada nesse momento, tá vendo? Só que essa daqui, ela tá em menor escala, né? Em menor grau. A gente consegue deixar ela um pouquinho maior se a gente ligar esses topos aqui e fizer assim, né? Ó, e fizer assim. Só que eu não descarto a possibilidade do Bitcoin também fazer o rompimento para cima, investidores. O mercado está indeciso e qualquer investidor que nesse momento está tomando partido para falar que vai subir ou que vai cair, esse cara ele tá apostando, chutando e pode chutar também, não tem problema, né? Às vezes a intuição do cara tá dizendo alguma coisa para ele. Mas eu acho que esses períodos de baixíssima volatilidade do BTC são bem difíceis. Isso aqui é muito difícil para quem fica operando futuros, para tradear, né? Porque o range de volatilidade é muito justo e aí o mercado fica só ali comendo stop para cima e para baixo e liquidando todo mundo sem ter de fato um movimento mais amplo acontecendo. O que eu acredito é que esse movimento mais amplo tá para chegar, né? E é isso que está sendo dito nessa matéria aqui do Crypto Times, né? Bitcoin está por um fio de período altamente volátil. Então, esse analista aqui, ele está fazendo uma interpretação desse movimento que está em linha com a minha leitura, né? O Bitcoin e o mercado cripto em geral passa por um período de baixa volatilidade. Todavia, segundo análise do Glassnode, isso pode mudar dentro dos próximos dias. A análise semanal The Week on Chain coloca que, historicamente, em mercados de baixa, o mercado já rompeu essa estrutura que está no momento para ambas as direções, sejam em quedas ou em valorizações. O Glassnode utiliza análise gráfica e métricas on-chain, dados que são retirados de lá de dentro da blockchain do Bitcoin, para buscar entender cenários futuros do mercado baseado em seu histórico de comportamento. A análise diz que a volatilidade é quase inevitável, abre aspas. É muito incomum que os mercados do Bitcoin atinjam períodos de volatilidade tão baixa com quase todas as instâncias anteriores precedendo um movimento altamente volátil, diz esse relatório, né? E aí a gente tem esse estudo aqui da Glassnode que mostra que quase todas as vezes em que a gente viu o Bitcoin com uma volatilidade semanal abaixo dos 28%, ó, que é essa linha aqui, tá vendo? Essa linha azulzinha aqui, ó. A gente viu grandes movimentos acontecendo no preço depois, seja para cima ou para baixo, ó. Nesse momento aqui, ó, esse momento aqui, esse aqui. Todos esses momentos que estão aqui dentro dessas faixas azuis foram situações em que o Bitcoin atingiu uma volatilidade bem baixa e o preço disparou para um lado, ou para cima, ó, como nesses casos aqui, né? Como para baixo também, ó, nessa situação aqui, ó, o Bitcoin rompeu para baixo aquele grande triângulo, lembra que a gente acabou de ver ali, ó? Triângulo aqui, ele fez um rompimento para baixo, e aí sim ele fez um movimento de explosão de volatilidade. Então a gente tem que ficar atento aí, e assim, já preparar o psicológico, porque para algum lado a gente vai ter volatilidade, pode ser para cima, pode ser para baixo, né? E se for para cima, legal, que valorize um pouquinho a carteira da galera aí nesse fim de ano, algo que seria bom pro psicológico, né, do mercado. E se for para baixo, a gente continua executando a nossa estratégia de acumulação, né, visando acumular bitcoins, satoshis, para que a gente possa executar as nossas vendas lá no próximo ciclo de alta, quando o Bitcoin passar lá, ultrapassar aquelas barreiras dos $100 mil, né? 100 mil, 120 mil, até 140 mil, são as faixas de preço em que a gente pretende realizar um processo de distribuição depois de ter acumulado tanto nesse ciclo de baixa, certo? Independente de onde for esse movimento, aí eu vou voltar a atualizar a análise do BTC aqui nos próximos dias, e eu vou fechar a análise pedindo para você que gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aí para você fortalecer o nosso canal. A gente começou o canal aqui durante o bear market, estamos crescendo em um ritmo acelerado, apesar de tantas baixas no mercado. Convido você que é novo a se inscrever, e peço para você que gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para você também continuar ajudando a gente a crescer, certo? Um abração e até o próximo vídeo.